A paz do Senhor, mais uma Beriana, hoje nesse formato de mesa redonda. Vamos orar para iniciar. Aguarde, porque essa lição vai ser especial. Hoje eu estou bem acompanhado. Sepúlveda, Luiz Sepúlveda, Edvanei Fernandes. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, a qual nos dispusemos a estar em Tua casa para aprender, Senhor. Que possamos, Senhor, por meio dessa lição, aprender a servir no melhor, Senhor, a começar bem e finalizar a nossa carreira bem, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, a cada um de nós, a todos, Pai, que assistirão essa videoaula, Senhor. Que possa, Senhor, tirar proveito e colocar em prática esse conteúdo. Te agradecemos por estarmos aqui e todos aqueles que vão assisti-la, em nome de Cristo. Amém. Então, estamos aqui, como falei anteriormente, Dr. Luiz Sepúlveda. Muito obrigado pela sua participação hoje. Eu que agradeço. Edvanei Fernandes, obrigado. Eu que agradeço. Então, vou começar com Sepúlveda. Sepúlveda, uma característica especial, alguma coisa que chama a atenção sobre asa. O que você acha? Bem, O que você pensa? Como nós estávamos conversando aqui ainda há pouco, né, fora da aula, me chama a atenção o fato de Asa derribar os altares, derribar os ídolos, né, que foram levantados pela sua avó, e isso chama a atenção no momento em que, né, ele assume o reinado e põe as coisas em ordem no reino com relação à questão da espiritualidade. Isso me chama a atenção, né, uma característica especial dele. Apesar dele ter uma plena confiança no começo, ele vir a falhar no final, mas é um ponto positivo do seu reinado, porque a maioria dos reis do norte são reis idólatras, são sanguinários, são aventureiros que tomam o trono, e no sul, ora um rei bom, um rei ruim, dependendo do seu contexto. É claro que o senhor falou uma coisa interessante, que todo avivamento começa com a palavra, apesar que ele tirou a idolatria, mas ele não fez uma questão de ensinar o povo acerca da lei do Senhor, então foi uma falha. Então o avivamento dele foi menor comparado a Ezequias ou a Josias posteriormente, correto? O senhor acha isso correto? Não, sim. Assim como todo homem, né, que chega ao poder, em certo momento nós vamos descambar, né, porque o poder fascina, o poder, de certa forma, divide o nosso coração. E está na Bíblia que todos os reis, né, que tanto de Israel quanto de Judá, a história bíblica vai nos mostrar que ora era um rei bom, fazia o que era bom aos olhos do Senhor, outra hora era mau. Por quê? Porque no momento em que assumem, né, enche o seu coração, né, de diversos sentimentos e vão se estabelecer, né, e vão tomar para si o reino que é de Deus. Vão tomar para si as rédeas como se não dependesse mais do grande Deus para reinar. Querem reinar por si só. Então eu acho que é nisso que, em todas essas histórias bíblicas, os reis vacilaram. Então já temos uma verdade prática aí. Então, aonde podemos chegar, lembrando que Deus nos coloca para um propósito, uma verdade prática. Verdade. Edvanei, por gentileza, que você... um acerto e um erro de Asa. O que você acha que a melhor coisa que ele fez e a pior coisa que ele fez? Bom, nesse contexto aqui. Seguindo o raciocínio do que já se iniciou aqui, a gente até conversou acerca de um personagem que você tem uma certa dificuldade de encontrar algumas características relevantes. Então, quando a gente fala de acerto, a gente vai observar algum ato, né? E o ato que o professor Sepúlveda falou acerca vamos dizer, a forma com que ele deu tanta ênfase a essa quebra da idolatria, eu creio que isso foi o maior acerto dele, porque isso, de alguma forma, gerou um impacto social. Então, ele vem num contraponto do que acontecia de idolatria, ele vai ordenar que isso tudo seja quebrado e vai restabelecer o culto ao único Deus, conforme a gente tem em Êxodo 20. Então, isso eu vou colocar como o principal acerto dele. E isso vai muito de encontro ao que o personagem nos mostra com relação à sequência
daquilo que ele tem das suas atividades no seu reinado. A gente vai ver no decorrer da lição que ele não vai permanecer com essa força, com esse impulso de manter o culto ao único Deus. E o erro, eu vou dizer que o grande erro de Asa foi num dado momento onde ele já tinha experimentado as forças de Deus para que ele lutasse contra os exércitos inimigos. Os etíopes. Exatamente. A gente vai falar sobre esse ponto da lição. E aí o erro dele vai ser exatamente em ele agir contra aquilo que ele já tinha provado. Então, em dado momento, ele vai necessitar de uma força que ele poderia novamente se utilizar da força de Deus, e ele vai cercear a liberdade do profeta quando ele vai fazer uma aliança errada e não vai aceitar a exortação do profeta. Então eu digo que esse cerceamento da liberdade que ele faz contra a vida do profeta é de fato um grande erro. Eu vou até de forma saindo um pouco do que a própria lição fala, porque o que está na lição está muito claro acerca dos erros dele. Então eu peguei esse ponto de ele cercear a liberdade do profeta como um ponto de grande erro e negativo para o reinado dele, e que obviamente vai gerar uma grande consequência para o término do reinado dele, que a gente vai no decorrer da aula verificar que foi um momento trágico da vida dele. É verdade. Fazendo uma análise do texto áureo da revista, segundo Crônicas 16:9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Então, a questão de Asa era o seguinte: enquanto o coração de Asa foi perfeito, o seguinte, o perfeito aí não é a totalidade de um estágio avançado, mas a perfeição no texto significa uma intimidade com Deus, obediência a Deus, porque Israel, como nação, passa por um grande problema. Vamos dizer assim como problema. Você tem 3 alianças que convergem com a nação, sendo condicionadas à obediência. A de Abraão, a da Palestina, quando Moisés, antes de morrer em Deuteronômio, ele faz aquela aliança que o povo ficaria na terra se obedecesse, e a aliança davídica, do trono de Davi. Então, Deus, ele mantém a sua aliança pela sua fidelidade. Então Deus se mostra forte para com aqueles a quem o coração está disposto a obedecer. A questão que Asa, ele se perde no meio do caminho. Na sua trajetória, penso eu, claro, aí é uma conjectura, penso eu, que ele se acha tão autossuficiente no momento. Não, calma aí. Por que eu tenho que ouvir esse profeta? Então, se a gente analisar os livros monárquicos, o que seriam os livros monárquicos? São os livros que narram a construção, desenvolvimento e o final do reino. Porque quando eu tenho um retorno no cativeiro, são livros do pós-exílio, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, você não tem um rei, você tem um governador tutelado ao governo persa, aos outros governos que vão ser subsequentes. Então, você tem nos livros monárquicos Samuel, Reis e Crônicas, você tem a condição do reino, e dentro delas você tem a pedagogia divina, que são os profetas, que foi mencionado pelo professor Divanei. Então, o profetismo aí é aquele que vai disciplinar o rei, disciplinar o povo, porque afinal de contas, a própria monarquia está debaixo de uma palavra profética. Não foi assim que surgiu a monarquia? Samuel deu a palavra profética e surgiu a monarquia. Então, o rei era representante civil de Deus, mas tinha sua representação no mundo espiritual pelo sacerdote e pelos profetas. Então, a questão é, o coração de Asa deixou de ser perfeito, ou seja, deixou de ser obediente. Isso é uma grande questão que a gente pode analisar sobre Asa. E aí eu vou pedir novamente, mas agora voltando aqui para o professor Divanei, fale sobre essa questão um pouquinho mais da idolatria, mas no reino dividido. Como é que pode? O reino foi dividido por causa do pecado, por causa da idolatria, e ele tira a idolatria, mas no momento da sua vida ele começa a desfazer ou desfazer aquilo que ele fez, ou seja, começa a perseguir o povo, começa a perseguir os profetas. Fala um pouquinho mais sobre essa questão da idolatria. Como foi citado aqui, Êxodo capítulo 20, que a gente vai ter lá, na verdade, é o que a gente chama de adoração teocêntrica. Então nós temos adoração, a servidão a Deus. Desculpa, pode explicar o termo teocêntrico? Teocêntrico, na verdade, é os fundamentos voltados com Deus no centro de todas as coisas. Fundamentos, princípios, né? Então o agir do povo, a adoração do povo, a obediência ao povo está centrado em Deus. Então, teocêntrico, Deus ao centro. Então essa adoração teocêntrica, ela está em Êxodo 20 e ela vai dar, na verdade, uma direção sobre tudo que tem que acontecer nas nossas vidas. Então, ter Deus como o único Deus
na verdade, fala acerca da própria vontade de Deus com relação à nossa adoração. E quando nós temos a divisão do reino, a gente passa a ter, vamos dizer, a contaminação nessa divisão de alianças com nações pagãs que vão disseminar idolatria para o povo. E aí o que a gente consegue enxergar é, na verdade, que Israel, após essa divisão, Israel vai permanecer numa constância de idolatria. Em Judá nós vamos ter o que o pastor Eliseu falou sobre essa oscilação, mas o fato é que os dois reinos, após a divisão, padeceram da idolatria. Então o que é interessante frisar aqui que enquanto, vamos dizer, os reinados de Saul, de Davi, de Salomão, de alguma forma, mesmo com o erro desses homens, eles se manteram na direção de Deus, conseguiu-se o êxito de alguma forma socialmente. A partir dessa divisão, vamos dizer que isso degradou. Então, onde que a gente vai ter esses trágicos acontecimentos acerca da idolatria. O pastor Eliseu, talvez, isso na verdade eu sempre lanço como uma forma da gente conversar aqui, o pastor Eliseu sempre tem uma riqueza sobre as questões culturais da Bíblia. Interessante que esses cultos pagãos e essa questão da idolatria, ela se dava por meio de procissões, de sacrifício. Então, quando eu observo a questão da procissão, o que me vem à mente é a exposição pública acerca daquilo que é adorado. Então, de fato, isso muito desagrada a Deus. Então, não tem como a nação prosperar com uma publicidade de idolatria e Deus sendo, na verdade, secularizado com relação ao que o povo tinha como intenção. Bem lembrado, eu vou passar aqui, eu quero que o professor Sepúlveda também faça um comentário acerca disso, sobre a questão do mal da idolatria, mas o próprio profeta Isaías vai dizer: esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então você tem, ora, ou a idolatria, ou um culto mecânico, ou um culto aparente em Jerusalém. Então isso foi um grande problema. Acho que pior do que o Reino Norte, que era completamente idólatra, você tem um culto a Deus, ou misto, ou simplesmente de aparências. Professor Sepúlveda, por gentileza, aprofunde mais sobre essa questão no comentário aí sobre a questão do mal da idolatria. Eu vou falar disso, mas antes eu queria chamar a atenção aqui, pastor Eliseu, para um versículo bíblico que está lá em Isaías 14, e 14, né? Quando nós estávamos falando da questão do reinado de Asa, do fato dele não ouvir os profetas, ele se valer, né, da primeira vista da obediência a Deus, né, de trazer Deus para a peleja, e depois ele fazer aliança com o rei da Síria para poder pelejar novamente. Então aproveita, faça esse aprofundamento da idolatria e faça a transição já para o tópico dos feitos de Asa, por gentileza. E aí, diz assim o versículo 14 do capítulo 14 de Isaías: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é Isaías falando, né, da queda de Satanás, e quando ele vem a cair, ele tem esse sentimento no coração e ele vai para o jardim do Éden, né, e vai tentar colocar no coração de Adão e de Eva o mesmo sentimento que ele, por qual ele caiu dos céus, né? E isso é passado aos homens a partir do pecado original, né? Então, todos os homens, né, depois de Adão, que vai, de uma certa forma, se estabelecer nos reinos, eles vão ter, em algum momento, o fascínio pelo poder. Estar no poder significa ter o controle de todas as coisas. Eu sou o rei, né? Eu tenho todo o poder aqui, mas ele esquece que, em dado momento, ele é dependente de Deus, como sempre foi. E aí, daí ele não consegue, no momento em que erra, entender a confrontação dos profetas, né? E aí ele vai usar com toda a força do poder que ele tem para trancafiar o profeta, para cercear o direito, para calar o profeta, porque aquele sentimento de poder que estava no coração de Satanás é o mesmo que permeou e que nos permeia até hoje.
Não é? Interessante que ele vai reinar bem, ele vai ficar tranquilo, ele vai enriquecer, vai vencer os etíopes e depois O senhor decai. vê que ele, no primeira advertência do profeta, ele atende, né, do profeta, deixa eu falar aqui, eu não esqueci o nome do Pode ver, primeiro não. profeta. Pode ir no que eu vou procurar para o Aqui, senhor. Aqui. Deixa eu ver. Azarias. Azarias. O profeta chama a atenção de Azarias, de Asa, e aí ele, de fato, entendo que isso está correto e tal, e se volta ao Senhor, né, pede forças a Deus para que ajude a ele na peleja, e o Senhor faz. Mas no momento em que ele é advertido novamente pelo fato da aliança com o rei da Síria, a primeira coisa que ele faz é se voltar contra o profeta, né, que vem admoestá-lo, que vem dizer que ele não era para que ele pudesse confiar nas próprias forças, né? E aí ele o que faz? Ao invés de se submeter ao profeta, porque o profeta não está falando de si mesmo, mas está trazendo, né, a mensagem de Deus para ele, e ele vem e usa do poder e da força e da soberania para encarcerar o profeta. Interessante, eu lembrei de uma palavra aqui, a palavra é emuná. Emuná no hebraico é fé, que significa confiança, significa firmeza. Ora, aquele que tem fé tem a confiança e torna-se firme em Deus. Então é uma palavra que em alguns versículos aparece um jogo de palavras. Firmeza, fé, confiança. Tem um versículo de Isaías, se não me engano, no 12, vai falar sobre isso. Ele terá confiança no seu Deus, terá firmeza. É um jogo de palavras. A mesma palavra vai aparecer em todo versículo, em partes diferentes, com uma tradução já diferente. Porque o sentido do texto é esse. Eu tenho a fé, emuná, vou ter a confiança, porque é a mesma palavra, eu vou ter a firmeza em Deus. O problema é que ele perde isso. É interessante você falar algo aí, eu também vou passar para você começar novamente a fazer um comentário sobre os feitos, que aí você fala sobre a vitória sobre os etíopes, que era uma multidão maior, muito maior do que ele poderia ter, de 1 milhão de soldados, e Judá um exército menor, e consequentemente ele vence. Isso não vai me lembrar que Gideão testa Deus 3 vezes, e Deus também vai testá-lo. É um novilho seco, é um novilho molhado, é o sonho, e aí Deus fala, então tem muita gente. 32 mil é muita gente, não 10 mil é muita gente, fica só com 300 e divide em 3 de 100. Você me testou 3 vezes, vamos fazer igual que você fez comigo. Então, um grande interessante que outros exércitos de Israel menores, quando vai vir em outras lições, venceram, não pela força do exército, mas pela força de Deus. Verdade. O Edvanei, o professor Edvanei falou sobre a questão cultural, eu percebo aqui uma questão chamada inclusivismo, um conceito inclusivista de Deus. Deus é Deus, mas os outros deuses também são deuses. Esse foi o grande erro de Israel. Ao invés de ter um conceito exclusivista, só o Senhor é Deus. Foi a batalha de Elias no Carmelo, não é a batalha para a chuva, é a batalha para dizer quem é Deus, se Baal ou Jeová. Então, aí o povo muda o conceito inclusivista para um conceito exclusivista de Deus. Só Jeová é Deus, os outros não são deuses. Outros são apenas imitações, são imagens de escultura. Então o problema de Israel é ter esse conceito inclusivista de Deus. E se você analisar, futuramente, Jeová é transformado num grande Baal. Essa mistura do culto a Baal, vai vir até o livro de Oséias. Oséias vai trabalhar, e sair Efraim tornou-se culpado em Baal e morreu. Ele vai trabalhar essa dinâmica do baalismo em Israel, que vai ser a praga, pior do que a própria idolatria, porque ele vai misturar Jeová com Baal. Vai fazer um culto misto. Então é um dos grandes problemas. É claro que o avivamento de Asa vai fazer com que o reino dure um pouco mais, como os outros avivamentos. Ezequias, Josafá, Josias, vai fazer com que o reino sul vai durar 135 anos a mais que o reino norte. Mas não vai impedir que o cativeiro venha como uma pedagogia divina, como uma transformação. Mas, por gentileza, professor Sepúlveda, achei muito interessante a sua colocação, em leitura do texto, mas fale um pouco mais sobre a questão dos feitos desse rei Asa, enquanto ele está com o coração perfeito, enquanto ele está se dedicando a Deus. Fala sobre essa questão de vitória. A gente vai lembrar aquele versículo de 2 Crônicas 20:20. Crede em Deus, estareis seguros, crede em seus profetas e prosperareis. Então, crer em Deus é segurança, crer no profeta é prosperidade. Mas Asa deixou de crer nos profetas e em Deus Mas fala um pouquinho dessa vitória, por favor. Em 2 Crônicas, lá no capítulo 14, né, a partir do versículo 2, vai dizer assim: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques.
E mandou a Judá que buscasse o seu Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. Então, o primeiro ato de Asa, enquanto no começo do seu reino, como já foi dito aqui no começo da lição, foi derribar os altares, derribar os postes de ídolos e toda aquela idolatria que contaminava Judá. Né? E isso o senhor vê através da história bíblica, das crônicas dos reis, que isso era uma questão cíclica nos reinados. Né? Ou uma hora vinha um rei bom que fazia o que era bom aos olhos do Senhor, mas outra vinha um rei ruim que incitava o povo à idolatria, aí o próximo rei que vinha era um rei com seu coração voltado para o Senhor, como aqui começa a história de Asa. Ele vai novamente estabelecer ao Senhor Deus, ao Deus de Israel e Judá, né, o Deus de Judá, e vai derrubar toda aquela idolatria, vai trazer um avivamento em Judá, e o povo vai se alegrar, e ele vai incitar o povo a novamente adorar o Deus verdadeiro. Tá. E aquele que adora a Deus, aquele que é fiel, não passa por problemas. Ele vai passar com o etíope. Fale um pouco mais sobre essa questão da invasão dos etíopes. Ele vai ser, a partir do versículo 6, né, do capítulo 14, ele vai derrotar Zerá, que é o rei etíope, né? E ele, quando ele vai para essa batalha, e vai pelejar contra os etíopes, ele não vai sozinho. Né? O capítulo diz assim, olha, e edificou cidades fortificadas, ainda falando dos feitos de Asa, né? Disse, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos. A partir do versículo 7, diz assim, disse, pois, a Judá, edifiquemos esta cidade, cerquemos-la de muros fortes, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-lo e Deus nos repousou de todos os lados. Tinha Asa um exército de 300 mil de Judá. E vai lá no versículo 9, diz assim, e Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros e chegou até Maressa. Né? E olha que um exército de 1 milhão, naquela época, era muita gente. Né? Eu queria aproveitar esses dois pontos que nós falamos aqui. A gente fala sobre idolatria e, ao mesmo tempo, agora a gente entra num ponto onde a gente fala sobre as vitórias. Né? Então, a gente está falando sobre o êxito, né? Nas batalhas. A própria revista, quando diz, né, os grandes reis de Israel, fala o quê? Histórias de guerras, fracassos e conquistas. Pois bem, é interessante observar que eu até fiz um comentário há 1 ou 2 aulas atrás aqui na Bereana, e eu apontei justamente para isso. A idolatria vai falar de quê? Egoísmo, autossuficiência, independência. Quando, na verdade, o que a gente vê nesse episódio da vitória contra esse exército etíope, na verdade, o contrário é isso. Uma dependência. Então, se a gente analisar aqui no versículo 13 e 14 do capítulo 14 do segundo livro das Crônicas, a gente vai ver assim, ó, no final do versículo 13, a gente vai ver, porque foram quebrantados diante do Senhor. Lá no versículo 14, no final também vamos dizer, ó, porque o terror do Senhor estava sobre eles. Então, o que a gente observa aqui? A direta ação de Deus para poder conduzir aqueles homens liderados por Asa a uma conquista. Então, como é? Asa tem 1 milhão. Aí Asa vem aqui, tem 1 milhão. É claro que isso, diante de um reino, né, em desvantagem, o rei vai falar assim, olha, mas eu não vou conseguir atuar com as minhas forças, com minhas armas, com o meu exército, diante de uma magnitude de um exército deste. E ele vai lá no versículo 11 e diz, clamou ao Senhor seu Deus, e disse, Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus. Então, Asa
se coloca diante de Deus, se humilha diante de Deus e Dependência. pede a Ele que venha lutar, né? E mediante aquele pouco exército que ele tem, para que Deus entrasse naquela peleja com ele. E toda vez que nós chamamos Deus para lutar conosco, no momento de dificuldade, né, no momento de desproporcionalidade entre o que nós estamos passando e o que nos está afrontando, Deus vem com o seu poder e glória, e por causa da nossa fidelidade, por causa da nossa obediência, por causa do nosso coração voltado para Ele, Ele vem e nos dá a mão, nos ajuda e nos fortifica e mostra que com Ele nós somos mais que vencedores, né? Com o Senhor nós somos sempre mais que vencedores. Então, Asa vai à luta com o exército do rei etíope e é vencedor naquela batalha porque ele não confiou nas suas próprias forças, mas antes chamou a Deus, o Senhor, para lutar com ele e fazê-lo vencedor naquela peleja. Isso é muito interessante. Interessante, eu volto aqui com você. Avivamento. Sintetiza na verdade, a ideia de um avivamento para mim também? Na verdade, só para fechar, que eu estava mais com esse ponto aqui. Para fechar essa questão da questão numérica. O exército etíope está praticamente com o dobro, né, de homens. E 300, era 9, muito mais. Mais 280 com 300 mais carros, homens, 580 mais de Asa contra 1 milhão do exército etíope. Uhum. E aí a gente viu novamente a questão da dependência. O professor Sepúlveda, anteriormente, havia dito sobre a questão da autossuficiência, né? Então, quando o rei ele tem a soberania de comando delegado por Deus, ele passa a achar que somente a parte dele, do poder concedido a ele de maneira terrena, é o suficiente. Ele passa a não olhar mais para Deus com um olhar de dependência. Então aqui a gente vê claramente essa questão de dependência, né? Então isso é um episódio que antecede o que nós vamos ver na sequência. Então, entrando nessa parte do avivamento, o avivamento, vamos dizer que o avivamento está ligado diretamente àquilo que nós vemos pela vida espiritual do povo conduzida diante da vontade de Deus. A gente costuma dizer de maneira tão prática que só é possível avivamento por meio da palavra. Então, se nós pegarmos os cenários do Antigo Testamento para analisar o que é avivamento, nós vemos como uma interferência de Deus no mundo natural, desde que o povo esteja o quê? Voltado para a vontade dele. Então, o avivamento ele vai atuar como uma forma de trazer poder ao povo para desempenhar alguma coisa. E agora isso só é possível por intermédio da obediência. Não existe outra possibilidade de se viver um avivamento se ela não estiver fundada na própria palavra de Deus e na obediência da palavra de Deus. Professor Sepúlveda, antes de passar para outro tópico, eu quero que você fale sobre a questão do grave erro em se levantar contra o profeta, que isso já estaria no tópico da revista No tópico 2. 3. Já estaríamos na metade da aula, então, Isso. basicamente. Antes de passar para o tópico 3, sua opinião. Por que o avivamento de Asa não funcionou? Sua opinião, o que você acha a respeito disso? Não, até funcionou. Teve resultados, Sim, na sua opinião? No primeiro momento, o senhor vai ver lá, depois que o profeta Azarias adverte a Asa, ele já vinha fazendo a limpeza, né, religiosa, vamos dizer assim, no reino, e aí ele vai para a peleja com o rei etíope, e depois dessa peleja, o profeta Azarias vai adverti-lo de que enquanto ele buscar o Senhor, que enquanto ele servir ao Senhor, o Senhor vai estar com ele e só vai deixá-lo quando ele o deixar. E aí, lá depois do versículo 8 do capítulo 15, vai se dizer que Asa, né, aqui, ó, diz assim, a reação de Asa, mais reformas de grande alcance. A palavra de Deus vai dizer, lá em 1 Reis 15, 12 a 15, né, e em Crônicas
no capítulo 15, segundo Crônica, ele fala assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras, as advertências do profeta Azarias, cobrou o ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também da cidade que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar ao Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés. Quer dizer, Asa aumentou, não é, trouxe mais avivamento a pessoas de outras cidades, aos estrangeiros, e aquilo tomou o coração dele de tal forma, né, a alegria de servir a Deus, de estabelecer novamente a adoração a Deus, que teve um alcance muito maior do que o começo, né? Ele estava num começo que teve uma adoração, uma limpeza religiosa, mas depois que ele foi advertido e que experimentou, né, ele experimentou do poder de Deus, da ajuda de Deus, ele renovou as suas forças e ampliou esse avivamento, de modo que contaminou a todos os outros. É assim na nossa vida também, né? Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, quando nós estamos cheios de Deus e Ele faz algo que nos é profundo e que nos anima a alma, nós queremos compartilhar com as outras pessoas, nós queremos levar o Evangelho a outras pessoas, né? O que melhor do que um testemunho seu sobre o que Deus faz na tua vida, para alcançar ao outro. Esse é o Evangelho, testemunhar com a sua vida, testemunhar com as coisas que Deus faz para você, e revelar ao mundo, àqueles que não conhecem esse Deus, quanto Ele é poderoso, o quanto Ele pode fazer num avivamento particular e também num avivamento de grande potência num reino, né? De modo até alcançar aqueles que não faziam parte daquele reino. Então Asa, ele está muito bem, ele promove avivamento, vem gente de Manassés, de Efraim, de Simeão, ele atrai pessoas do Reino Norte, ele fortifica, ele cresce, está tudo bem, mas ele se levanta contra o profeta. Como somos homens, né? Como eu falei com o senhor ainda há pouco, o poder tem várias facetas, né? Ele se apresenta para nós e ele divide o nosso coração de forma que, se nós estivermos muito ligados a Deus, se nós não tivermos com o nosso coração todo voltado para Deus, a luz do fascínio do poder vai nos cegar. Permite uma frase? Será que o homem conquista o poder ou o poder pode conquistar o homem? No seu caso de Asa aí, o poder conquistou Asa ou Asa conquistou o poder? É difícil dar uma resposta concreta nessa situação, sim, falta de referência. Mas é fato, né, de que quando nós estamos imbuídos de algum poder, e isso até hoje, né, nós contamos, a Bíblia nos traz as histórias de reis que sucumbiram, de tristezas que vemos aqui, né, de mortes, de padecimento por aquele que desobedece a Deus, porque isso ainda é uma verdade ainda hoje, né? Eu vou contar uma questão pessoal, de que eu trabalhei num determinado tempo, como eu comecei a trabalhar, com 18 anos, 19 anos, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, eu não tinha emprego, já era difícil naquela época. Eu estava estava com segundo grau, e na época era segundo grau ainda, né? E eu trabalhei de faxineiro no shopping Fashion Mall. Fashion Mall é aquele de São Conrado, né? E quando eu ia lá, assim, eu era o único que tinha o segundo grau completo como faxineiro, e tinha um chefe que nem o segundo grau tinha, nem o primeiro completo tinha, mas ele era chefe do líder do faxina. Então, quando ele tinha, mesmo naquele âmbito, né, de faxineiro, onde todo mundo ali estava faxineiro, ele tinha um poder
sobre os outros e exercia aquele poder como se ele fosse o cara, sabe assim, olha, eu vou te mandar para lá, para outro lugar, eu vou te mandar para outro shopping, eu vou fazer, eu vou acontecer. E quando a gente tem um determinado poder e não olhamos, né, e não utilizamos esse poder para ajudar as pessoas a fazer com que o outro cresça, e quando nós pensamos só em nós, aquilo nos faz sublevar, aquilo nos faz egoísta, ele nos faz matar o nosso semelhante. Não é por quê? Porque é próprio do ser humano. Essa semente, como eu falei aqui no começo, foi plantada por Satanás no coração do homem. Então, qualquer tipo de poder, ainda que mínimo, faz o homem, né, que não tem o Deus como pedra, né, fundamental, se desviar. E com Asa não foi diferente aqui. Ele estava bem, trouxe o avivamento, cresceu, fez alcançar aqui o avivamento entre outros povos, mas o coração dele vai se enchendo, como aconteceu com o rei Davi, como aconteceu com o rei Saul, como aconteceu com Salomão. O senhor vê que é uma coisa que é cíclico, né? Davi foi um ótimo rei, mas no momento em que esteve no poder, cobiçou a mulher de um servo seu e veio a pecar contra Deus. Saul era, a princípio, um grande rei, mas também desobediente a Deus. Quando era para que ele fizesse o que Deus determinou, ele vai e acha que é sacerdote, vai sacrificar e vai desobedecer a Deus para tirar. Então, esse levante que se tem de Asa aqui contra o profeta é tão somente uma faceta do que o poder vai provocar em nós, no homem, no rei, no presidente, em qualquer segmento. Né? Ele vai, de uma certa forma, se inflar e vai achar que por ele mesmo as coisas se concretizaram. Né? E o profeta vem aqui para trazer uma palavra de Deus contra ele, e ele, porque está cheio, porque fez grandes coisas, acha que não precisa mais ouvir a ninguém. Né? Obrigado. Professor Edvanei, continuando a aula, o cristão é medicina. Isso é interessante. Asa, ele vai ficar, doente. Isso aí já no final do seu reinado, né? A gente vai ver aí no segundo livro das Crônicas, no capítulo 16, né? No versículo 12 ali, mais especificamente, a gente vai ver que ele é acometido por uma doença. A Bíblia vai falar que é uma doença nos pés. Vai haver algumas interpretações, algumas pesquisas de alguns doutos da Bíblia. Vai falar que é um problema de circulação. O próprio Champlin, em seus comentários, vai dizer que trata-se de uma gangrena, né, que também tem a ver com a questão de circulação, mas a Bíblia não deixa claro se de fato esse era o problema. Isso também pouco acrescentaria com relação ao que muita da gente olha para esse texto de maneira equivocada, porque o texto deixa claro que Asa, ele não procura Deus, né, mas procura a medicina da época, que também na época a medicina não está ligada ao que nós temos hoje, o avanço que nós temos hoje, mas estava ligada à questão das ervas medicinais e muitas das vezes ligado à questão mística também. Então as pessoas equivocadamente analisam esse texto de forma assim conturbadora para uma boa interpretação bíblica. A grande lição que nós tiramos disso daqui, com relação à maneira de agir de Asa, ele não é a questão de ele não só ter deixado de consultar a Deus e ter consultado a medicina da época, mas ele ter depositado toda a sua confiança só naquilo que poderia ser um canal de bênção, quando na verdade ele poderia colocar a sua confiança naquele que tem poder para uma cura plena, né? Então Deus, ele é de fato quem concede essa bênção, e Asa, ele negligenciou essa possibilidade. E quando nós falamos de cristão e medicina, nós vamos ver que as pessoas tratam isso também de maneira a negligenciar. Tem duas coisas que as pessoas negligenciam. Uma
atendimento médico e outro atendimento de um advogado. O Sepúlveda é advogado também, ele vai saber disso. Geralmente só procuram esses profissionais quando o caso já está mais do que prejudicando a vida da pessoa. Então, o que eu recomendo, né, no sentido mais amplo do que a própria Bíblia nos dá, é aquilo que a gente vê em Marcos 2,17, né? Na NVI diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. A gente vai ver em Lucas 10 também a questão do bom samaritano. A gente vai ver, né? Assim, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo, medicamento. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para a hospedaria e cuidou dele. Então estamos falando de quê? Cuidado médico, questões ligadas a tratamento com medicamentos e tratamentos médicos. Então o cristão ele não deve negligenciar a medicina, porque a medicina nada mais é do que um instrumento que Deus se utiliza para desenvolver propósito na vida desses profissionais. Professor Sepúlveda, Asa, ele vai vacilar porque ele deixa de procurar Deus. Brevemente, nosso Deus é um Deus de milagre. Por que Deus não fez um milagre em Asa? Pastor Eliseu, nessa questão eu entendo que Deus age, né, quando Ele quer. Quando Ele quer. Quando Ele acha que deve intervir, Ele intervém e faz o milagre, né, que nós buscamos. Na lição aqui, não se diz em nenhum momento, né, que foi Deus que feriu a Asa. Como em Ezequias, que ele vai lá, manda o profeta dizer que ele vai morrer, e o profeta vai, quando antes de sair, né, volta com a mensagem de que, olha, Deus nos escutou. Né? Em nenhum momento, de fato, nós vemos também Asa buscar ao Senhor aqui na sua enfermidade, né, como fez Ezequias lá na frente. Né? Quando ele é advertido pelo profeta, né, ele é advertido pelo profeta, e mesmo assim, mesmo ele sendo advertido, ele não esmorece o seu coração, pelo que se pode retirar do texto. Né? E aí, tanto naquela questão da peleja, quanto na questão da doença, porque ele já havia sido advertido pelo profeta que ele deveria confiar em Deus. Né? E aí, no momento em que ele fica doente, ele vem e trabalha a questão da medicina secular, né, da sua época, e não se volta para Deus para buscar o que ele de fato tinha que fazer. Muito bem. Vou passar para o professor Ivanei. Considerações finais sobre a temática. Primeiramente, eu quero agradecer a possibilidade de participar dessa mesa. Você que está assistindo aí, é um prazer ter você aí do outro lado assistindo. Você compartilha esse conteúdo. E eu queria finalizar dizendo a seguinte coisa: o reinado de Asa, ele começa bem e termina mal. Eu aprendo com Salomão em Eclesiastes 7:8 que o final das coisas tem que ser melhor do que o princípio. Então, se essa ordem ela é invertida, com toda certeza houve uma quebra de princípio de Deus na vida de Asa. Então, que você possa observar que é melhor você seguir os princípios para que você comece e progressivamente você melhore tudo aquilo que você propuser para a sua vida. Bem, bem falado aqui, a questão da doença de Asa é que a medicina está ligada à feitiçaria. E, consequentemente, ele se afasta mais de Deus. Então, professor Sepúlveda, considerações finais sobre essa temática, o que chamou mais atenção dessa lição para você, para participar com o nosso público aqui? O que me chamou mais a atenção, né, como eu já permeei toda a lição falando, é a questão da sedução do poder. Né? O senhor viu que no começo ele foi bem, mas se deixou seduzir pela questão do poder que ele obteve enquanto rei, para no final, né, ter um fim de reinado triste, né?
fora da dependência, fora da vontade de Deus. E aí eu queria chamar a atenção aqui para o versículo 23 do capítulo 37 de Jó, que diz assim, ó: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime, em juízo e grandeza de justiça. Porque, na verdade, o Deus que tem todo o poder, a palavra vai dizer que ele tem tanto poder, mas é misericordioso. E não obriga E ninguém a não servir. obriga ninguém a servi-lo. É verdade. Amém? Bem, falou de princípios, fechou com princípios, observância de princípios, começar bem, terminar bem. Falou belíssimamente para a questão de um Deus todo-poderoso que não obriga ninguém, mas busca de coração essa pessoa servir. E Asa começou bem, terminou mal. Então só vou fechar falando que Asa não foi curado porque a doença de Asa apenas não era física. Asa estava espiritualmente doente. Amém. E a doença dele era pior ainda, era o espiritual. Ele vai, de tal maneira, se afastar que vai buscar nessa medicina misturada com feitiçaria a cura e não consegue. Então, até a próxima. Espero que essa lição tenha te ajudado e coloca o que nós comentamos aqui sobre a vida de Asa, a questão prática de observância, de princípios, a questão de poder, a questão de medicina. Medicina não é pecado. Busca um médico, mas sabendo que a última palavra sempre é de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.